Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal De Dentro para Fora, um canal feito de mulher para mulher. Hoje nós estamos aqui com a doutora Fernanda, conversando um pouquinho sobre explante de silicone. Pense, antes dela pensar no explante, ela pensou em fazer um implante, toda aquela autoestima de fazer, de se sentir bem, de estar, alegre com essa decisão, pensada, planejada. Você pensa no profissional que vai te atender, como que será, todas essas situações. E, de repente, você se depara com a situação de um explante. Gostaria que você nos contasse um pouquinho, Fernanda, como tudo isso aconteceu, como que foi para as nossas ouvintes. Sim, é algo que hoje fala-se muito do explante de silicone, né. Na verdade eu vou colocar aqui a minha experiência, em particular, como foi a minha implantação do silicone e o explante do silicone, porque tem todo um sonho por trás, né. Sim, Quando você coloca, você tem o sonho de colocar o silicone, porque eu tinha amamentado por um longo tempo. Aí veio a flacidez e aquela autoestima da mulher que a gente não fica bem. Então tudo isso incomodava muito. Eu coloquei em 2010. Fiz a cirurgia, escolhi o cirurgião e amei o resultado da colocação da prótese silicone. Para mim ficou muito bom, gostei do resultado e era um sonho realizado, né? sim. 2010 foi um sonho realizado, gostei bastante dessa colocação da prótese. Ao longo dos anos, eu não tive nenhum particularmente eu, não tive nenhum problema em com a prótese de silicone, que isso fique claro, né. Eu não Certo. tive ruptura, eu não tive processo inflamatório, eu não tive nenhuma outra reação pela prótese. O que eu percebi, principalmente ali passando depois de 7 anos da prótese de silicone, 10 anos da prótese de silicone. Eu comecei a ter uma sintomatologia, sintomas, o meu corpo estava muito reativo a tudo, a tudo. E um dos últimos sintomas que eu estava tendo era edema na face, acordava inchada, de um dia para o outro eu não tinha nenhum sintoma, simplesmente acordava inchada. Meu rosto ficava imenso, meu corpo todo inchado, e a minha busca por médicos e por descobrir o que era esse sintoma que eu estava tendo, a gente não sabe, né. A gente vai no Daí eu fui no clínico geral, fiz um monte de exame, meus exames nunca davam nada de alterado, nada, nem PCR, nenhuma inflamação, nenhuma questão de perda de vitaminas, eu nunca tinha alteração de exames laboratoriais. Eu só tinha alteração, de sintomas, sintomas clínicos. Fui no reumatologista, também não tinha alteração reumatológica, por quê? Os exames não deram nada. Quais eram os meus sintomas que eu percebi que ao longo dos anos eu comecei a associar à prótese de silicone, tá? Isso foi uma amiga que veio me falar que existia essa síndrome ásia, que eu nem sabia na verdade, mesmo síndrome ásia. Síndrome ásia. Isso, em inglês, ela é a abreviação de uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes, silicone ou outras substâncias. Síndrome ásia. Nossa, que Eu interessante. não sabia que existia essa síndrome. E Nunca ela nem e ouvi essa minha falar. amiga, ela já veio com relato assim, porque eu tinha o quê? Quais eram os meus sintomas? Meu sintoma: cansaço, insônia, aquela fadiga, não conseguia treinar intensamente na academia. Perda de a minha musculatura, por eu não conseguir treinar, eu percebia que eu estava com fraqueza. Daí os últimos sintomas foi esse inchaço, boca seca, eu bebia água o dia inteiro, não saciava a minha sede, que é um dos sintomas da síndrome. Pele seca, extremamente seca, e assim, são inúmeros sintomas que existem já também através de alguns estudos. Eu estou falando do sintoma que eu tive, tá? Então foram esses. E os últimos sintomas era a parte de dor.
dor no corpo, também imenso. Uma mialgia, que a gente fala, né? Dor muscular, dor nas articulações, dor em tudo. Doía desde da fio do cabelo até a ponta do dedão do pé. Muita dor. No frio, intensificava esses sintomas. Quando esfriava, piorava muito, muitos sintomas. Eu tinha dor de acordar, não conseguia, às vezes, pisar o pé no chão de tanta dor nos pés, nas plantas dos pés. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fiz academia, sempre tive uma alimentação saudável, eu sempre me cuidei muito. Não era justificado tudo isso na minha rotina de tanta dor. E exames? E exames tudo ok. O reumato falou, né? Não tinha, não, ele simplesmente viu os exames e falou: ó, provavelmente você tem fibromialgia. Eu sei que por diagnóstico de exames de ressonância, raio-x, eu tenho artrose. Eu tenho um fundamento de artrose, mas isso não justificava aquela dor no corpo inteiro. Artrose, tenho hérnia, tenho essas coisas. Você é artrite, talvez? Mas não tem alteração de exame. Artrite não tenho, nunca tive. E muita dor, muita dor. E daí essa minha amiga, posso continuar, né? Claro, total, tô aqui super interessada. Essa minha amiga que veio falar da síndrome ásia. E eu fiquei, ela falou, Fer, porque a minha prima tinha todos esses sintomas que você fala, porque às vezes eu ia trabalhar, eu reclamava de cansaço, indisposição, e aquela coisa, e tipo, até a mente tinha uma névoa, uma coisa ruim, assim, não era uma mente clara, bem estranho, bem estranho. E isso foi piorando, 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 piorando. Eu me A lembro gente- que você andava sempre bem cansada. Sim, sim. Bom, eu tô na frente de outra feira hoje, né? Mas vamos continuar, que tá muito legal. Uma névoa na cabeça, uma coisa bem estranha, um escurecimento mental também. Isso já é preocupante, né? Sim. Até o dia, olha o que aconteceu um dia. Eu estava no mercado e eu tive um apagão. Eu não sabia onde que eu estava. Aí esse dia eu me preocupei de verdade. Mas você correlaciona essa situação à doença da Ásia? Pode ser também desencadeada do estresse, né? Com certeza. O Sim. estresse, A cansaço, muito trabalho, somatiza. somatiza Somatiza tudo. todas essas circunstâncias que você estava Sim, vivendo. sim, Imagina, no estresse alto, dores constantes, exames sim. sempre E negativados. daí eu comecei a ler, comecei a pesquisar. E comecei a conversar com pessoas que já tinham feito o explante. Eu fui em um encontro de estética e eu conheci uma fisioterapeuta de um médico aqui de Curitiba, que ele só trabalha com explante. E eu falei do meu relato para ela, como é que eu estava, uma querida. Conversei, expliquei para ela como é que eu estava. Daí ela falou assim: olha, eu te aconselho a você consultar, porque assim, pelo que você está me falando e pelo relato que eu vejo de todas as pessoas, é muito parecida com a síndrome, tudo que você está me falando. Inclusive, ela tinha feito o explante. E daí o que acontece? Começa a surgir pessoas, porque você começa a falar do assunto, começa a surgir pessoas que fizeram o explante. Surgiu uma outra conhecida minha, que ela falou que ela tinha dermatite no corpo, uma coceira, que ela já tinha ido em todos os dermatologistas do planeta e ela não sabia falar o que era aquilo, ninguém sabia. Fer, ano passado, no Natal do ano passado, você foi internada com uma alergia que você também não sabia Não nem sabia de de onde onde que que era. era. Eu me lembro disso. Eu tive uma alergia, eu achei que fosse alguma coisa que eu comi, mas não sei até onde que é, meu rosto inchou, enchei inteira, Sim, tive eu até falta lembro. de ar, cansaço, e o médico queria me internar, eu não queria internar, Ah, você não chegou a internar, então? não. Eu falei, não, eu sou enfermeira, o meu marido tá comigo, eu vou me cuidar, não internei, saí correndo. Era Natal, era um Eu dia de lembro, Natal. eu lembro disso. Isso ano passado. Foi daí que eu tive muitos sintomas, eu resolvi, falei, não, acho que chegou a hora, vamos pagar para ver, né? Eu falei, preciso tirar, já tô com 46 anos e preciso resolver isso agora. Aí vem a dúvida, né? E daí? Tiro, troco? Essa dúvida cruel, né? Por que eu decidi tirar? Porque eu já estava pensando, tipo, concretizada que eu tava com essa síndrome mesmo.
Marquei a cirurgia, hoje faz hoje não, fez dia 16, 3 meses que eu fiz o explante de silicone. 3 meses. Como eu me sinto hoje? Essa névoa passou. Depois de 15... Não, pior que é verdade, tá? Eu não tenho tô por que falando mentir. Não, amiga, eu te acompanho há quanto tempo? Você é outra Sim, mulher. eu não tenho por que mentir. Gente, meu Deus, a disposição mudou, tudo mudou, Sim, né? mudou tudo. Mudou muito. O meu corpo, ele respondeu muito bem ao explante de silicone. Você faz ali a cicatriz, porque tem que tirar a pele, porque eu não tinha glândula mamária, então você fica com a cicatriz em T e na auréola. Ficou bem cicatrizado, tô bem tranquila, com satisfação de como eu estou hoje. E assim, os sintomas que eu tinha essa névoa, esse cansaço, essa indisposição, eu não tenho mais. Depois que eu tirei, eu não tenho mais esse edema no rosto, esse inchaço, como se fosse algo alérgico. Não tenho mais, não tenho. E As dores um no cansaço, né? frio. Aí eu falei, eu tô tendo esse sintoma porque não esfriou Curitiba ainda, né? Aí fez um frio, uma semana inteira. Eu falei, agora vai me matar, né? Porque o frio, eu tinha um frio em excesso. Eu tinha um calafrio em excesso. Se o frio tava lá 10 graus, 5 graus, eu tava me congelando de frio. Até esse frio, essa sensação de frio intensificada também melhorou. E a questão do caminhar, que eu falei que eu levantava de manhã, depois de uns 15 dias, que estava bem frio, que eu tirei o silicone, não tive mais. Então, eu tive uma resposta muito boa com o explante do silicone. Existem pesquisas, né? Até vou falar, não sou só eu que estou falando, existem várias pesquisas, se até os ouvintes quiserem pesquisar na Cielo, que fala sobre os sintomas, que fala sobre o que o silicone pode desenvolver no corpo humano. Esses que você falou são alguns sintomas. Isso, alguns sintomas. Os sintomas vêm desde como se fosse os sintomas Então, o silicone, né, algumas pesquisas indicam que ele até pode causar uma doença autoimune em você, o que é mais grave. Geralmente para quem já está predisposto a isso. Isso. As Se pesquisas você tem, também colocam isso. se a pessoa está predisposta a isso, Sim. porque quando você vai colocar o silicone, você não sabe se você está predisposta a qual tipo de doença, a qual não. A gente não pensa, A gente não tem essa pensa, investigação. principalmente a longo prazo, porque o silicone não é uma decisão que você toma hoje, porém é para a vida inteira. Com o tempo você troca a prótese, que foi a consideração que você também chegou a fazer. Vou trocar ou vou retirar. Retirar, sim. Porque você podia trocar, tentar mais um tempo e depois removê-lo. Sim. E nessa questão de tirar, você acredita que você tomou uma boa decisão? Maravilhosa. Melhor coisa que eu fiz na vida. Tô plena. Tô maravilhosa. A minha decisão foi, para mim, foi maravilhosa. Sim. Eu tenho muitas amigas, muitas clientes que trocaram a prótese. Tem muitas pessoas que eu converso sobre o assunto, que elas têm a prótese de silicone e que elas não têm nem sequer nenhum relato desse tipo de sintoma. Por isso que, assim, até a Sociedade Brasileira de Reumatologia e de Plástica, hoje, eles indicam que seja investigado alguns antecedentes pessoais, familiares da pessoa antes de pôr a prótese de silicone. Porque provavelmente eu já tinha uma predisposição genética de ter um processo inflamatório no meu corpo. O silicone, ele vem como um fator que ele desencadeia o seu corpo a reagir. Ele fica mais reagente. Sim, porque é um corpo estranho no teu corpo. Sim. Ele é um corpo. Por mais que é todo cuidado, tem todo aquele cuidado com o silicone, mas ele é um corpo estranho no organismo. Sim. Não, no teu caso foi o seio, mas tem outros lugares também que é colocado silicone. Sim. E assim, são vários sintomas, citando alguns, fadiga, que eu falei, né? Certo. Insônia, essa névoa no cérebro que eu tinha, que eu falei, eu não sabia o nome, é névoa no cérebro.
Gente, essa névoa. que Bem interessante. estranho. Eu tinha isso. Como fazer uma correlação? Eu tinha Ah, bastante dos sintomas ó, dificuldade de concentração, perda de memória, formigamento, vertigem, até febre, fraqueza muscular eu também tinha bastante. sudorose noturna? Sudorese noturna, Sudorese, ó. aham. Perda de cabelo, sinusite, infecção genital, perturbação visual, até dor de cabeça. Então, depressão, não tem nenhum estudo que fale de depressão, não, tá? Eu estava dando uma lida também, não tem nenhum estudo que fale sobre a depressão após a implantação do silicone. Não Mas existe essa pesquisa disso. névoa, eu achei algo assim muito interessante, porque como você vai correlacionar a curiosidade? Na realidade, nós estamos falando hoje aqui da experiência da doutora Fernanda no explante de silicone. Como cada uma ela demonstra singularmente os sintomas, mas é muito relevante prestar atenção nesses sintomas seus ou de quem está próximo de você, porque muitas vezes o ouvinte não tem, mas conhece alguém que tem e tem a queixa desses sintomas, vale a pena investigar se tem ou não tem esses sintomas ou se tem essa síndrome ásia. Então, a doutora Fernanda está falando dos sintomas que podem ocasionar com essa síndrome. Sim. E esses sintomas, essa síndrome, esse processo inflamatório crônico no corpo, ele foi descrito por um médico israelense desde 2011. E os silicones, os silicones, não digo prótese de mama, mas eles são implantados no ser humano, mais ou menos, tem alguns relatos de 1960. Já faz tempo isso. Faz muito tempo. E a pessoa que tem a predisposição de estar reagindo àquele objeto, ela pode reagir de uma maneira leve ou pode reagir de uma maneira bem intensa. Então, isso vai de cada organismo. Eu acredito que até o que nós tivemos da epidemia de Covid, né? Sim. Que isso piorou o nosso sistema imunológico, piorou o nosso processo inflamatório como um todo, que tudo isso mudou o corpo humano. Então, tudo isso pode ter se intensificado também, né? Principalmente a questão inflamatória. Por isso. E a predisposição de E a doenças predisposição. e a predisposição de doenças autoimunes na parte reumatológica é um rol de doenças que nunca nós nem ouvimos falar. Sim. Por isso que é importante, quando você toma a decisão de colocar um silicone, buscar um médico, um reumatologista, para fazer essa investigação antes de colocar o silicone. Algumas pesquisas também que eu acho interessante colocar, pessoas que têm maior risco de ter esses sintomas ao longo dos anos, quem tem doença autoimune, já histórico, quem tem histórico de alergias, e quem tem Alergias também? deficiência de vitamina D. Alergias também, quem tem histórico de alergias, quem tem já um histórico de processo alérgico no organismo. Pode ser que ao longo dos anos ela venha a desenvolver, sim. Fer, quantos anos você percebeu? Você fez o implante, que ano? 2010. 2010. Quando que você percebeu os sintomas? Quanto tempo depois? A piora dos sintomas foi ali 2021, que eu tive uma intensa... 11 anos. Mais ou menos 11 anos. Quanto tempo, nesse caso, estava para tirar a prótese? A indicação da sua prótese, quanto tempo era para troca dela? O médico não deixou claro quanto tempo que era a indicação da prótese. Mas Era geralmente pra é o só quê? fazer 20 anos? 10, 15 anos, dependendo da prótese. Não Então a fiquei tua claro. estava dentro do prazo ainda. Sim, sim. Então estava dentro do prazo. Tinha passado, quando eu comecei com sintomas, depois de 10 anos que eu percebi que os sintomas intensificaram muito. 10 anos, mais ou menos. Eu conheço pessoas que têm prótese há 20 anos e não tem nenhum sintoma. E não pensam nem em tirar, né? Não. Nem em trocar. Nem em trocar, sim. Então é muito relativo, cada corpo responde de uma maneira. Nós somos Então, a orientação né? Observe quais os sintomas você está tendo, se você tem algum tipo desse sintoma, busque ajuda. O problema maior é assim, ó, não existe exame laboratorial e não existe exame de imagem que
que coloque você como um diagnóstico dessa síndrome. Então, os sinais são os sintomas. Os sintomas. Se você vai no médico, se você tem todos os sintomas que eu falei, seus exames estão tudo ok, tá tudo normal, não tem problema nenhum. Ah, estresse. Eu fui diagnosticada com fibromialgia. E assim, os meus sintomas melhoraram 70%. Eu tenho artrose, né? Eu tenho dor pela artrose e mantenho minha atividade física intensificada. Você imagina se eu não fizesse nada de exercício e se não cuidasse de alimentação? Ela é simplesmente toda inflamada e cheia de dores. Sim, Porque a artrose, além das dores, ela tem a inflamação, que sim, é constante. sim. Fer, aí você chega na decisão de tirar o silicone. Como foi esse processo de você chegar até o médico, conversar com ele? Como que foi essa interação com o médico? Então, eu conversei com o mesmo médico que colocou, foi o mesmo médico que tirou. Conversei, expliquei a situação. Falei: olha, você não quer trocar por uma menor? Aí eu falei: não. Eu falei: eu quero tirar. Eu decidi que eu ia tirar. Inclusive, essa cirurgia que eu fiz esse ano era para eu ter feito em julho do ano passado. Eu adiei porque eu não estava bem de saúde, eu estava tendo uma insônia muito grande, eu estava com outros sintomas, que eu não estava uma pessoa estável na época, eu estava com muita dor, eu estava com muito cansaço. Eu falei: deixa eu estabilizar meu organismo Para para depois depois eu pensar num procedimento cirúrgico e tomar a decisão e também, tomar a né? decisão. Para mim, eu demorei mais ou menos um ano. Depois que eu tive esse episódio de ficar toda inchada no final do ano, querer ter falta de ar, e for para o hospital, voltou, e eu percebi que meu organismo realmente estava muito intensamente inflamado, aí eu falei: deu, preciso tirar, vou resolver. Daí conversei com o médico, Que foi o eu mesmo médico falei que colocou. isso. Eu falei para ele assim, falei os sintomas, eu falei: como que são os seus pacientes aqui? Tem alguém que fala isso? Ele falou: tem. Ele foi bem sincero. Tem pessoas que vêm falando todo esse relato para mim, que tem muita dor nas costas, que sente o peso, que dor na cervical, dor no pescoço, que tem tudo isso que tá me falando. Tem pessoas que aparecem aqui para mim São falando reações. com algumas reações, e algumas tiram e outras tentam trocar. Ele falou que tem sim. Trocam a marca, trocam o Trocam tamanho. até o tamanho para menor, para ver se as dores diminuem, principalmente no tórax, na cervical. Eu tinha muita dor aqui, muita dor. Pesava também. E o médico foi bem sincero. Ele falou: tem pessoas que tiram, tem pessoas que só trocam. Então, mas ele não se colocou em contra nem a favor. Até uma questão que a cada 10 cirurgias estéticas no Brasil, isso é um dado também que eu pesquisei, 8 são implantes de silicone. Então, são muitas pessoas colocando silicone no Brasil. Então, Bastante. bastante. A indústria é bem ativa. É bem ativa, sim, 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 sim. Mas esse médico, ele é bem tranquilo, assim, ele não se posicionou, ficou bem tranquilo. Segundo eu pesquisando também, até para falar alguns dados que eu acho importante trazer aqui, não Claro, falar que é a Fernanda que está falando só, sim. né? Além da experiência, né, Fernanda? Que vale Sim, muito a sim. experiência. A Sociedade Brasileira de Reumatologia e de Cirurgia Plástica indica que o médico faça avaliação nessa paciente para colocar a prótese de silicone e que avalie esses antecedentes pessoais, esses antecedentes familiares e que converse com a paciente. E assim, a Organização Mundial da Saúde, ela não considera ainda a síndrome ásia como uma doença da realidade. Não tem colocação nenhuma, a Organização Mundial da Saúde não considera como uma doença. Como que as pessoas ficam sabendo dessa síndrome, desses sintomas do silicone? Através de mídia, rede social. Tem alguns médicos já se colocam bem contra, também que eu conheço, Bem contra a colocação a do seu. colocação de silicone. Tem um médico que eu gosto muito, que eu sigo a posição dele. Inclusive, ele fala de um relato que uma paciente dele, que tinha diabetes, jovem, colocou silicone e ela Ma- teve muita reação.
Muita Ela tinha reação. diabetes, ela era Tinha diabetes, e sim. colocou silicone. E colocou silicone. Entendi. E ela teve muita reação, e ele passou, eu não sei, não lembro se fez 1 ano com silicone, 2 anos, não me recordo, mas ele foi lá e tirou o silicone dessa paciente, e ele começou a estudar, 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 e hoje ele é especialista em explante de silicone. Ele faz enxerto de gordura autólogo, né, ele faz enxerto de gordura no Certo. lugar de colocar, o silicone. Olha que interessante, que Sim, técnica sim. diferente. Quantas técnicas diferentes tem, né, Fer? Sim, Meu tem Deus. tem de colocar o enxerto de gordura, tem uma outra técnica que eu vi também de cirurgia plástica, né, que é de juntar os retalhamentos da parte ali do peitoral, para você construir uma mama justamente com algumas partes ali do músculo, para você conseguir reconstruir essa mama, para não ficar sem nada, porque tem pessoas que não têm nada, né. Mas isso no E caso esse da era o meu reconstrução. desespero. Esse é a reconstrução da mama, no caso do explante do silicone ou uma técnica diferente? Quando você tira o silicone, Certo. tem pessoas que não têm nem Fica nada. só pele. É. Daí tem uma técnica que alguns médicos utilizam, que é essa, você faz uma reconstrução dos retalhamentos da pele. Eu não sei ao certo como é que funciona, mas eu Sim, li isso, sobre o olha que assunto. legal, Então tem interessante. essas técnicas e tem um enxerto de gordura também. É, a doutora Fernanda está aqui como esclarecimentos e contando a experiência dela. Sim, Fer, por que você falou do desespero teu? o meu desespero, porque eu tinha 340 em cada mama. Uau, Era bastante. era E uma foi o mama meu sonho de considerável. consumo em 2010, Sim, né. Eu queria ser a Fernanda que tivesse 340 em cada mama, naquela época. E para mim, eu achei que eu fosse ficar, eu tinha certeza que eu queria tirar, porém eu falei assim: "Meu Deus, como é que eu vou ficar, né? sim. Como é que eu vou ficar?". E estou ótima, estou bem, o médico fez um trabalho muito bom, ele conseguiu fazer ali uma técnica que melhorou, manteve alguma estrutura da mama, e estou muito feliz e satisfeita, não tenho problema nenhum com isso. Inclusive tem uma pesquisa que eu estava lendo também, que eu fiquei lendo várias A pesquisas, tá. Fernanda das Eu pesquisas, adoro, adoro, adoro. adoro também, por isso que adoro. Sim, que algumas mulheres, fizeram quando elas colocaram a mama, elas tinham 90% de aceitação corporal. Elas se achavam lindas, maravilhosas, que estava tudo bem, maravilhosas. As que fizeram o explante depois, também manteve essa aceitação de 90% após de como é que ela estava, a sua parte corporal, que ela estava bem aceita com isso. Então 90% foi bem aceito também. A autoestima dela continuou, Manteve. manteve. Isso, Isso é manteve. interessante também. Sim. Mas eu acredito que o explante vai muito mais do explante do silicone, de uma colocação, de colocar o silicone ou da retirada dele, vai muito além da estética, ela vai na questão da saúde mesmo. Sim, No sim, teu sim, caso, sim, foi sim. totalmente da saúde. Mas você poderia tomar a decisão de continuar levando isso, tomando medicação, fazendo ações paliativas e continuar com Sim, silicone. Você poderia sim, continuar. sim. Então, como isso serve como alerta para as nossas ouvintes, e como eu disse, para aquelas que têm alguma amiga próxima, que tem essas queixas, vale a pena investigar, conversar com um médico responsável, uma pessoa responsável que possa esclarecer sobre esse assunto, porque nós estamos hoje aqui para esclarecer sobre esse assunto na experiência da doutora Fernanda. Doutora Fernanda, e depois, agora, você já falou como que você está, que está adorando, que está muito bem. Uhum. E eu acredito que essa questão de você estar bem, eu penso que você estar bem, também alia na questão da tua autoestima. Sim. Sabe o que foi mais bacana? Quando eu Conta. tirei a prótese de silicone e voltei a trabalhar. Aí as meninas chegavam, as pacientes chegavam: "Nossa, você fez lipo também?". Mas Eu você fez falei: lipo? "Não fiz Ah, lipo", porque a mama parecia que ela projeta e parece que eu fiquei mais magra quando eu tirei. E todo mundo chegava, foi muito engraçado, todo mundo chegava assim: "Nossa, mas você fez lipo também?". Falei: "Não, não fiz lipo, Fer, não fiz lipo, né". Porque e assim, a minha autoestima foi muito bacana, eu tive um retorno muito bacana, eu tive pacientes que foram agendar
o explante. Eu tenho uma paciente minha que fez, até que eu mandei mensagem para ela, faz umas 2 semanas. Ela se inspirou em mim e ela tinha bem sintomatológico igual os meus sintomas e ela tirou a prótese de silicone. Bem inflamada também, igual a mim. Ela se inspirou e tirou. Agora, eu tenho muita gente que eu conheço que não tem nada. Nada, nenhum sintoma. Isso Continua, não tá quer tudo dizer que certo. todo mundo vai ter problema, né? Sim, Não tô claro. falando que não, ninguém pode colocar. Tô falando que foi uma experiência minha e que existem alguns dados que é importante você se alertar. Inclusive até antes de colocar, você É, mesmo disse. é, é. Principalmente quem já tem um quadro de saúde que não é tão estável, que já tem uma doença crônica, já tem um processo inflamatório, tem que pensar e deixar, e tipo assim, ter esse esclarecimento que realmente ela pode vir a desenvolver algo que vai impactar na saúde dela. E isso é o que mais é complicado, E é né? real É isso. real. E assim, ó, esse estudo até que eu falei das pacientes que ficaram satisfeitas com a prótese de silicone, foi no Rio Grande do Sul com 156 pacientes. Que Que ficaram satisfeitas depois dessa percepção de tirar o silicone e manteve a aceitação do corpo perfeitamente. acredito que também o bem-estar posterior a isso deve ser Sim, incrível, né? sim. Ai, Porque maravilhoso. Para mim foi ótimo. Foi muito bom. Para mim foi muito bom. E assim, 66% dessas mulheres melhoraram muito os sintomas significativamente após o explante de silicone. Então, teve uma porcentagem de 66%. E 84% melhoraram de 3 ou mais sintomas. Então, existem pesquisas que elas relatam dessa melhoria dos sintomas. Não sou só eu, Fernanda, que estou falando. É, E o que mais influencia são as redes sociais. É a amiga que falou, é a conhecida que falou. Eu incentivei essa conhecida minha, a minha cliente, porque ela tinha os mesmos sintomas, muito parecido comigo. Muito, 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 muito. Muitas pessoas, quando eu estava postando que eu ia tirar a prótese de silicone, que eu estava indo para o centro cirúrgico, como eu estava depois, como foi minha recuperação, que eu postei algumas coisas falando do assunto, muita gente perguntando. Tem até uma conhecida nos Estados Unidos que ela falou: Fer, eu preciso urgente pro Brasil porque eu tenho todos os sintomas que você tá falando. uau, Preciso tirar porque eu tenho tudo isso que você tá falando, eu tenho igualzinho, se eu não tiver mais. E as pessoas correlacionaram a história também por essa questão de eu expor a situação. Então, eu acho assim, o esclarecimento temos que investigar melhor, né? Principalmente quem tem a predisposição já genética de ter alguma doença, ou quem já tem uma doença autoimune, nossa, a diabetes é nem considerada uma pensaria. autoimune? A A diabetes é diabetes uma doença crônica, é uma né? doença Uma crônica. doença crônica. Então, você comentou que teve um médico que tirou de uma paciente que tinha diabetes, que não durou 2 anos. Então, Sim, na questão não só de autoimune, em qualquer tipo de doença crônica que a pessoa tiver, sim, é importantíssimo buscar esclarecimentos para quem tem interesse de colocar silicone. Porque sim, realmente é estético, é bonito, é um sonho realizado. Tem muitas sim, mulheres que, de fato, precisam, mas eu acredito que o mais importante é a questão da saúde, do bem-estar, como que vai evoluir depois, porque é algo permanente, não é algo que você, não gostei, vou tirar agora. Quer dizer, você pode passar por esse processo, mas vai ser um processo que também vai sim. passar pelo explante. Me conte um pouquinho e o pós-operatório, como foi? Você tomou a Foi. decisão, passou pela Uhum. cirurgia, como que foi? Porque muitas também se preocupam, eu vou tirar, como que vai ser, como que vai ficar a cicatriz, como que vai ficar. Você já deu esclareceu um pouco como que foi a sua, mas Sim. como você enfrentou esse pós? O pós-operatório, você tem que ficar praticamente ali 20 dias sem fazer exercício físico, tem que usar a parte do sutiã ali para fazer a compressão, tem que trocar o curativo, usar pomadas para ajudar na cicatrização. Você tem que cuidar, né? É o mesmo cuidado que você põe é quando você tira. Certo. É o mesmo cuidado. Só que eu fiquei bem pior quando eu coloquei. Eu coloquei por trás do músculo e quando eu coloquei,
Provavelmente o meu tórax era pequeno e foi colocado por trás do músculo. Então fez uma compressão torácica. Eu tinha que Ah, dormir sentada, porque eu não conseguia respirar direito. Eu não conseguia insuflar o pulmão, porque comprimiu um pouco o tórax. Então, para mim, foi muito mais sofrido colocar. Eu tive reação alérgica, me inchei inteira quando eu coloquei. Eu esqueci olha, dessa parte também. olha só que interessante. Fiz um edema no corpo inteiro, generalizado. Pode ter sido da reação da anestesia, tive que tomar Pode ser de corticoide, uma pode ser da medicação, medicação, pode ser algum monte de coisa. Mas é pode. assim, para mim, para eu colocar, foi terrível. Foi bem ruim o pós. Para eu tirar, foi uma bênção. Foi muito bom. Aí então você fica com sutiã cirúrgico, faz os curativos, não pode pegar peso, não pode praticar atividade física, alimentação normal. Não tive nenhuma reação, nada. Foi tudo excelente. Minha cicatriz foi bem, cicatrizou tudo bem. Então não tive nada, 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 nada. Nadinha. Tem algumas pessoas que têm a ruptura da cápsula de silicone, Sim, né? Que tem algumas sim. intercorrências durante essa vivência aí. Que daí tem que realmente buscar ali um suporte para tirar essa prótese de silicone. E pode ser trocada também, se não Pode ser tiver nenhuma trocada. intercorrência, né. Eu tenho visto que tem algumas mulheres hoje que também estão voltando para o natural. Estão tirando não porque têm sintomas, mas Sim, porque querem voltar ao natural. sim. E consideram essa situação. Então é importante também saber como que é o pós, porque o Uhum, teu pós foi tomado por uma decisão de saúde, pelo teu bem-estar. Mas tem sim. algumas mulheres que hoje elas estão adeptas a esse novo que está chegando, que está vindo para a naturalidade, sem tantos exageros, sem a colocação de silicone ou a troca de um maior por um menor. E é importante elas também saberem como que é a questão do pós, que você já nos contou aqui, Bem tranquilo. que é essa Nossa, bem recuperação. tranquilo. Recuperação melhor do pós, do explante, foi bem melhor do que do implante. Bem melhor, bem melhor. É nítido a diferença da Fernanda de antes do que a Fernanda. Eu conheci a Fernanda já com silicone. Sim, 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 Eu sim, conheci a Fernanda com sim, silicone. Agora conheço a Fernanda sem silicone. É sim. outra vida, né, É Fer? outra vida. Eu tenho bem mais disposição. Eu não tenho, eu nunca tive preguiça de trabalhar, mas eu digo assim, a disposição é outra. Ah, É sim. outra. Eu acordo 7 horas ali, tomo café, vai fazendo uma coisa, outra junto, respondendo o celular, o WhatsApp, vai trabalhar, volta, volto. A disposição que eu tenho é violenta. Uau, É Fer. muito boa. E eu tô com 46 e entrei na menopausa também, que é uma outra questão que vai chegar me impactando agora, né? Por isso Sim. que eu pensei em já tirar o silicone. Eu falei, gente, eu tô com 46, vou tirar o silicone. E se eu for, vou colocar outra prótese de silicone, né? Se eu tivesse decidido Sim. isso. Daí eu E vou ter estava que tudo bem se trocar. fosse no Aí eu vou caso de passar por outro saúde. procedimento cirúrgico? Não, 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 não. Eu não gosto de procedimento cirúrgico em mim. Quem gosta, não tenho nada contra, mas eu não gosto. Eu sou contra. Ele trabalha Eu com falo assim, eu estética. trabalho só com estética, com injetáveis, produtos que vão alinhando o rosto, que deixa bonito, né? Que são É. reabsorvíveis. Eu não gosto de nada que pensa de passar por um outro procedimento. Então a minha linha é essa, de ter que tirar, ter que remover, não, não gosto disso. E você pensaria, mesmo que você não tivesse passado por essa situação toda, você pensaria em remover? Consideraria remover? Sim, sim, eu acho que consideraria. Consideraria, até porque é algo estranho no corpo, mas é porque é por causa da minha filosofia de vida hoje, né? Que é diferente do Que que é diferente você vê do como que a eu. gente vai mudando, Sim, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando, vai considerando as coisas. Por isso que é importante ter certeza das decisões tomadas, principalmente nessa questão de colocação sim, de silicone, que é pouco falado, né? Por mais que tem pessoas hoje que falam, que levantam essa bandeira, mas poucas pessoas elas se expõem, como a Fernanda está se expondo aqui hoje, contando dessa experiência dela. sim. E assim, tem pessoas que podem, por exemplo, através de um impacto, bati a mama, você pode ter o rompimento, você pode ter Sim, um problema, você pode ter um processo inflamatório. um acidente também. Sim, você pode ter muitos problemas ali na região
decorrente de um impacto, de um trauma, que você daí Sim. tem que trocar, tem que tirar. Tem pessoas que às vezes, eu conheço pessoas também que fizeram um processo inflamatório de um impacto e resolveu não tirar. Tratou com corticoide, 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 tratou com muito medicamento, fazendo acompanhamento, e mesmo assim ficou com aquele processo inflamatório no organismo ainda e resolveu não tirar, e tá tudo bem. É decisão de cada um. Certo. Mas é algo que está ali inflamando. É algo que está Que coopera inflamando. para mais Sim. inflamação no Inclusive, o corpo. corpo reage de uma forma que ele tenta fagocitar, que a gente fala. Ele faz uma cápsula ao redor, uma membrana, para proteger teu corpo daquele agente que está ali. Olha só. É, faz uma cápsula, faz como se fosse uma membrana ao redor, porque ele entende que não é alguma coisa do teu corpo. É alguma coisa que está ali há anos. E assim, ao longo do tempo, também piora tudo, né? Tudo. Também piora tudo. O teu corpo não é o mesmo, você vai envelhecendo e vai Sim. piorando sua Dia a dia. imunidade dia a dia. Dia a Então, dia. essa evolução de ao longo dos anos você ter algo estranho no teu corpo ali, eu considero que, tipo assim, eu até demorei para tirar, entendeu? Deveria ter tirado antes. Mas muitas incertezas de como ia ficar depois, então eu deveria até ter pensado em tirar antes. Se eu tivesse associado essas informações antes, eu teria associado antes. Eu teria Olha, retirado antes. olha que interessante. Sim, Como você tem uma vida corrida, bastante, é claro que muitas vezes não parou para pensar, não parou para sim, considerar a retirada do silicone. Fer, estamos caminhando para os últimos minutinhos. O que que você colocaria agora para as nossas ouvintes sobre esse processo? O que que você traria como sugestão para a mulher que pensa colocar ou para que pensa em retirar? O que que você falaria para as duas? Aquela que está sim, pensando em colocar o silicone e para aquela também que está pensando em retirar. sim. Quem está pensando em colocar, eu acho interessante fazer uma análise de como está seu corpo hoje, a questão imunológica, a questão de vitaminas, a questão de antecedentes pessoais, familiares, como que Olha, você tá no geral certo. hoje para você conseguir ter uma boa evolução. Eu não sou contra quem quer colocar, não tem nada Sim, disso, nem eu também. né? A gente não está falando contra ou a Não, 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 favor. não, não, não. A gente está falando de saúde. Saúde, nós estamos E falando de quem saúde. quem tem algum tipo desses sintomas que eu também relatei, dá uma pesquisada, né, tem bastante gente que fala sobre o Sim, assunto, tem médicos que falam sobre o assunto, então veja se você se enquadra em alguma dessas questões, você tem indicação de trocar ou de tirar. Eu acho que a busca maior é saúde. A busca maior é saúde. Porque você, de repente, instalar algo no teu corpo e você fazer uma doença, desenvolver uma doença autoimune, é muito complicado. É você perder totalmente sua saúde. Então, é um cuidado de saúde que nós estamos falando. Não estou falando se a gente é contra ou que a gente é a favor. Estou certo. falando da minha experiência e alguns dados que eu acho importante citar. Claro, sempre. Isso aí. Isso aí. Muito obrigada, Fernanda, por esse papo tão gostoso, tão agradável como sempre. Que Muito bom, que obrigada. bom, que bom, que bom. Que bom, fico feliz de poder ajudar todo mundo. Obrigada. Estamos aqui hoje com a doutora Fernanda. Conversamos sobre explante de silicone. Ela tirou as dúvidas, ela esclareceu para quem gostaria de colocar e também para quem pensa em remover o silicone. Nós tivemos uma conversa franca. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem, curtem e compartilhem esse assunto tão interessante.